tentar ser breve aqui e passar o meu posicionamento a respeito do projeto de lei 10 de 2015. Então, vou procurar ser o mais breve que possível, aonde antes de dar as minhas justificativas, eu quero dizer que sou contra esse projeto que veio para cá, para essa casa, que sou a favor de não mexer em salário de professor. Por quê? Por quê? Estamos passando por uma crise? Sim. Mas não é mexendo nos salários dos professores que a gente vai resolver os problemas. E sim, como ouvi de vários colegas, tentar enxugar, como se diz a máquina. Então, acho que essa é uma das minhas opiniões, e deixo bem claro, não sou dono da verdade, mas é a minha posição. Reconheço a preocupação do prefeito Alfredo, assim como agradeço o dia que ele me disse que eu era líder da bancada, mas que a minha posição era minha e que eu que tinha que tomar minha posição. Estou aqui de livre e espontânea vontade, sem pressão do lado dos professores e do lado do executivo. Mas também sei que podemos ter problemas mais adiante, mas o prefeito está se preocupando em trazer a usina eólica para Lavras, assim como o minério de Três Estradas, o fosfato ali em Três Estradas, que vai vir ajudar o município. Então, quando marquei aqui algumas coisas aqui, que para me manifestar, acho que a preocupação do prefeito é bem-vinda, como quando diz que o município é pequeno, município pobre. Com certeza o prefeito tem total razão, mas eu acho que a gente tem que pensar no outro jeito, a não ser prejudicar a vida de cada um dos professores que firmaram um alicerce, e aí eu acho que não é justo mexer, mas é a minha opinião, os demais colegas irão se manifestar. Outra parte aqui, eu quero pegar dois quesitos aqui, dois pontos aqui, para mim debater, porque eu acho que ficou bem claro onde diz aqui, pois como essa disciplina não está correta, cito a escola Odessa Petrarca, onde professores moram a passos da mesma e recebem o difícil acesso igual aos que viajam 90 quilômetros. Nesse sentido, quero me manifestar dizendo o seguinte: será que não é difícil acesso um professor que traz o seu filho para consultar de noite e faz o mesmo 90 quilômetros? Será que não é justo um professor que dá aula de educação física no sol, lá no Ibaré, na poeira, não ganhar o difícil acesso? Será que é justo o professor que tem que vir fazer os mesmos 90 quilômetros para comprar seus material escolar? Será que não é de difícil acesso? Será que o professor que tem que vir à cidade comprar mercadorias, porque muitas coisas não tem no Ibaré, será que não é de difícil acesso? Será que o professor, quando adoece, que faz os 90 quilômetros, será que não é de difícil acesso? E será também que aqueles professores que moravam nas escolas de campanha, que tomavam água suja de cacimba, que ganhavam as 40 horas, ganhavam o difícil acesso, eles moravam dentro da escola e já ganhavam o difícil acesso. Então não pode ser mexido nesse ponto. Outra coisa, quando você fala que o professor está quebrando com a prefeitura, não concordo. O professor tem que ganhar bem, o professor tem que ser valorizado. Por quê? E digo isso não por estar na frente de professores, digo isso porque o professor, ele precisa ser valorizado para ele trabalhar e ter condições de dar uma educação, dar um ensino, que a educação, como disse o vereador Caju ontem aqui na reunião, educação vem de casa, dar o ensino que o nosso filho merece. Agradeço a presença do vereador Eduardo Luongo, com certeza irá contribuir nessa reunião. Queria também, como funcionário público que sou há 20 anos sou funcionário público e não me sinto no direito de querer ganhar igual um professor. Por quê?
Porque eu sei da dificuldade que muitos professores que estão aqui hoje, que viajaram na estrada de chão, no terror que é a estrada de chão de Bagé, para fazer uma faculdade, para hoje estar aqui com condições de dar aula para os nossos filhos. Será que um professor que se alimentava com R$1 em Caçapava não tem o direito de estar ganhando bem hoje? Que eu sei que muitos iam para um restaurante que era por R$1 em Caçapava. Então, será que a gente tem que tirar o direito dos nossos professores serem valorizados? Acho que não. É a minha opinião. Respeito a dos outros. E digo também que muitas coisas aqui, que está aqui que eu vou deixar depois para o vereador Schmidt, que tem propriedade no assunto, ao qual a gente se reuniu, onde disse que passar para 28 anos. Ali não existe, porque na Constituição Federal está 25 anos. Então, é uma coisa que não adianta, como bem disse o vereador Luciano, é uma coisa que não adianta nós querer trabalhar em cima de uma coisa que está errada diante da Constituição Federal. Então eu queria dizer aos demais colegas que pensem bem, analisem bastante, no momento de tomar a sua decisão, até nesse tão polêmico e difícil acesso do Ibaré. Porque os professores podem até morar perto da escola, mas eles se deslocam até a sede do município. E outra coisa, será que não é de difícil acesso um professor tomar uma água suja lá no Ibaré? Será que não é difícil acesso os professores terem que vir pagar sua conta de luz, ou estar pedindo para outros pagarem? Ou vir fazer os 90 quilômetros para vir pagar? Se isso aí não é difícil acesso, eu quero que me explique o que é um difícil acesso. Então, passo a palavra ao vereador Ari Schmidt, presidente da Comissão de Educação, para fazer sua manifestação. Boa noite a todos. Eu quero ratificar o que já disse o vereador Preto, em relação a todos os colegas. É uma satisfação contar com a presença deles e também com aquilo que ele se referiu da importância das professoras estarem aqui nesse momento para nós discutirmos o projeto de lei número 10/2005. Eu serei bem mais breve do que o Preto. O Preto ele é mais prolixo do que eu. Mas eu, como vereador em 2011, eu fui o relator do projeto de lei que resultou na Lei Municipal 2.838, de 31 de março de 2008, que organiza o plano de carreira do Magistério Público Municipal, instituído o quadro de cargos e funções e dá outras providências. Quando, em 2011, né, Caju? A lei de 2011, que vocês implantaram o piso. Aqui se trata do plano de carreira do magistério. Mas a partir de 2011, como foi implantado o piso, fixado nacionalmente para todos os professores, o executivo da época houve por bem fazer essa implantação, em contrariedade com um grande número de prefeituras, inclusive estados, que não cumpriram a lei federal. No estado do Rio Grande do Sul tem mais de 200 ações, aliás, de 200 mil ações dos professores buscando esse direito. Em Lavras do Sul, à época, o executivo resolveu implantar o piso e depois de concedido uma gratificação, eu que venho da Brigada Militar, uma vantagem, digamos, concederam um aumento para o servidor, como nós vamos retirar? Então, vou antecipar também a minha posição e passaremos a ouvir, como disse o Preto, cada professor vai ter direito de falar 4, 5, 6 minutos, o tempo necessário, para que nós possamos primeiro ouvir. Mas como o Preto já manifestou a sua posição, e eu votei a lei em 2011, instituindo o piso para o Magistério de Lavras do Sul, que está com, como disse o Preto, é importante que o professor ganhe bem. Poderia até estar ganhando mais, mas o município não comporta ainda um aumento superior ao que vem pagando. Então, eu também vou me posicionar contrário à aprovação desse projeto de lei, porque eu entendo o seguinte: não conceder uma vantagem é uma coisa,
e retirar uma vantagem concedida que vigorou por 3, 4, 5 anos, é muito difícil. Então, eu vou ficar com a posição de manter a legislação em vigor e vamos, na minha opinião, o plenário que vai decidir, rejeitar esse projeto de lei, manter o magistério como vem sendo mantido até hoje e buscarmos, envidarmos todos os esforços para que o município de Lavras do Sul tenha condições de arrecadar mais e racionalizar a máquina para que nós tenhamos uma saúde melhor e mantenhamos a educação como vem sendo mantida até hoje e manter o professorado motivado para que Lavras cresça cada vez mais, proporcione mais ensinamento para os nossos estudantes, para que eles tenham condições de ter um futuro bem melhor do que gerações passadas não tiveram. Por enquanto seria isso. Passamos a palavra, então, agora ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Luciano Machado. Senhor presidente, receba a nossa saudação, os demais colegas e também a classe do magistério. Nós queremos, no primeiro momento, fazer um agradecimento às professoras e professor que se encontra presente por atender o nosso convite. E nós recebemos o plano de carreira na segunda-feira que passou e nós não temos condições de avaliar esse projeto sem a participação do quadro de professores aqui do município de Lavras do Sul, porque entendemos nós que os professores sabem muito mais sobre esse plano de carreira do que qualquer um dos 9 vereadores. Então, é necessário, primeiro, que se faça a oitiva, que os professores possam participar e, de uma certa forma ou de outra, se manifestar, analisando o projeto como ele chegou na Câmara. Que nós não temos condições de modificar esse projeto. Esse projeto ou nós aprovamos ou nós reprovamos. Porque tudo aquilo que trata de receita, a competência é exclusiva do Executivo. Então, nós não temos condições de aprovar o projeto na forma como se encontra e também não temos condições de deixar ou aprovar um projeto que possa repercutir durante longos anos aí, algo que possa prejudicar a classe do magistério aqui no município de Lavras. Por isso, senhor presidente, não tenho muito a falar, eu quero mais escutar os professores, porque eu acho importante a participação deles, para que a gente possa, eu como relator, eu tenho que passar para todos os vereadores, depois vai para as outras comissões, eu preciso encontrar, pontos que nós já encontramos alguns aqui no projeto, que não consideramos positivos, e até mesmo alguns inconstitucionais, como essa questão do período que excede 25 anos aí, para aposentadoria, que eu acho que, sinceramente, isso não existe. Seria o município de Lavras do Sul o único município do país que um professor precisaria passar por isso para poder alcançar a sua aposentadoria. Eu acho que se esse projeto chegasse à Câmara de Vereadores, depois de diversas reuniões com a classe do magistério, que são todos os interessados, se ele chegasse aqui na Câmara de Vereadores, com a participação dos grupos das escolas, com a participação da comunidade e principalmente dos professores, nós teríamos mais liberdade para tratar dele, porque nós estaríamos avaliando algo que já passou por um grupo de estudo que teve a participação dos verdadeiros interessados. Aqui nós não temos diretores de escolas. Hoje nós temos vereador preto aqui, colegas de magistério. E eu tenho certeza que quando se trata desse ponto, todos pensam da mesma forma. Por isso, presidente, eu gostaria de escutar a classe do magistério, para que a gente possa, os vereadores vão se manifestar, para que a gente possa também trocar ideia, dialogar e colaborar aqui com esse estudo que nós estamos fazendo hoje aqui na Câmara, porque, como eu disse antes, não foi feito e deveria ter sido feito. Os professores deveriam ter sido escutados. Da forma como foi transmitida lá no auditório do Dr. Bulcão, foi apenas uma explanação. E eu acho que nós precisamos saber mesmo os verdadeiros interessados, e nós sabemos, como eu disse antes, tem professores que
tem condições de nos dar uma aula aqui sobre educação, sobre lei de diretrizes e bases da educação, sobre planos, sobre projetos e sobre promoções, principalmente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, então, agora, o vogal da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Caju. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar os demais colegas, quero cumprimentar os professores aqui presentes. Também quero, mais uma vez, reforçar aqui nessa casa que há mais de ano eu já abri o meu voto, que sou a favor dos professores, nunca fiquei em cima do muro. Eu sempre disse aqui que não sou de falar bonito, mas faço a realidade, faço as coisas acontecer. Então, como disse o capitão Schmidt, que foi no nosso governo, onde era tão cobrado, que os professores não tinham plano de carreira. Fizemos no nosso governo plano de carreira. Pagamos o piso do magistério. Pagamos 20% a mais. Entregamos o governo com R$760 mil em caixa, que pode acessar o site do Tribunal de Contas, que ali está expresso o encerramento do nosso governo. Equipemos a Secretaria de Educação e nunca faltou dinheiro. Nunca trazemos um dia o salário dos professores. Então, muitas coisas eu não concordo aqui, aonde fala, como diz o Preto, num dos motivos, que é o difícil acesso do Ibaré, das professoras que moram no Ibaré. Porque todo mundo sabe, não esconder, porque no Ibaré não se oferece não se proporciona muitas coisas aos professores e eles ficam lá. Nenhum professor, eu acho, dos que não moram lá no Ibaré, não iriam morar hoje lá no Ibaré com salário fixo de R$1.000 de ajuda para ficar o mês inteiro no Ibaré. Por N fatos que eu não vou comentar aqui, que eu acho que os professores, acho não, eu tenho certeza que os professores do Ibaré têm que ganhar o difícil acesso. Não concordo também com 1,20 das classes dos professores, porque na realidade, hoje os professores ganham 1,4, porque 16% dos professores já perderam. Já faz 2 anos que os professores não têm reajuste. Então, não é 1,2, já se foi 1,20. Hoje, na realidade, se encontra 1,4. Então, na realidade, já o que os professores estão recebendo hoje já está batendo com o piso nacional. Outro ponto que eu não concordo, quando você fala nas diretoras diferenciadas por número de aluno nas escolas. Por quê? A responsabilidade é a mesma. É a mesma, tanto faz tu ter dois alunos e ter 300 alunos, a responsabilidade é a mesma. É a mesma responsabilidade. Então, eu acho que hoje algumas pessoas me sugeriram, mas de repente vamos ajustar vamos ajeitar as classes de 1,2, quem sabe ela já vem para 1,0, você segue? Você perde 20% nesse cálculo. No momento que mudar uma classe, você perde 20%. E ontem nessa casa aqui, se vocês escutarem, ontem eu falei por 20 minutos e falei bastante sobre os professores. Os professores são a solução do nosso município. É a solução do nosso município. Eu acho que o governo tem sobra de dinheiro, não pode reclamar porque não tem dinheiro, porque fez 3 aluguéis agora, 4 aluguéis com o Demater, que vão se somar muito mais de R$120 mil por ano, sem necessidade. Qual é a diferença de ter 3 prédios alugados à saúde no centro da cidade, daí a 3 quadras, vai ficar toda aquela estrutura lá? Não tem necessidade, então, na realidade, o governo tem sobra de recursos. Nós tocamos a administração muito mais de um ano com um advogado, só hoje tem 3 advogados. Hoje as pessoas começam a receber FG para receber lá na porta, para abrir a porta do carro do prefeito. Então, eu acho que dinheiro tem. Eu acho que dinheiro tem. Então, muitos pontos eu faço parte. Hoje estou entrando, eu sou o presidente da Comissão de Orçamento de Finanças e nós vamos convocar uma reunião, e nessa reunião eu já não abro mão das pessoas que fizeram o plano de carreira e fizeram toda a elaboração para pagar o piso do magistério. Foi a professora Luciana, a professora Doris, a professora Maria Alice, mais uma pessoa ou 2 do Conselho de Educação. Até porque que eu não vou juntar nesse primeiro momento muitos professores,
Porque elas que trabalharam em cima desse projeto sabem que isso levou meses para se fazer trabalhando, estudando todos os pontos, e nós vamos fazer de uma forma que vamos gerar uma folha e mostrar para o governo quanto realmente os professores vão perder. Então nós vamos dizer para o governo por que nós vamos rejeitar esse projeto aqui, com argumento. Não vamos simplesmente chegar nessa casa aqui e rejeitar o projeto. Nós vamos rejeitar o projeto, mas com argumento, mostrando para ele aonde ele pode economizar também no município para realizar as grandes obras que foi prometido. Então, mais uma vez eu quero dizer que o meu voto, não é hoje que os professores estão aqui, ontem que não tinha nenhuma pessoa nessa casa, e muitas vezes que não tinha nenhuma pessoa assistindo, o meu voto sempre foi o mesmo. Eu sou a favor dos professores e não recuo nenhum passo. Se qualquer comissão aqui fizer um parecer contrário aos professores, o meu voto é contra o parecer da comissão. Esse é o meu ponto de vista e esse é o meu posicionamento. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao vereador Milton Vieira, relator da Comissão de Educação. Boa noite a todos os colegas, boa noite aos professores aqui presentes. E temos hoje aqui, eu como faço parte da Comissão de Educação, como relator, juntamente com o presidente, vereador Schmidt, e o vereador Eduardo Longo Vogal. E eu acho importante a reunião e cumprimentar também o vereador Preto, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ao ter efetuado esse convite aos professores, que é importante que, juntamente com os vereadores, para a gente discutir essa questão tão importante, que é quando se trata de educação e das mudanças que o governo está propondo. E eu também, já tivemos conversa anterior, agora a reunião, tudo aquilo que for a trazer prejuízo ou mudanças que não satisfaçam a classe do magistério, eu também me posiciono contra. Também quero dizer que sou contrário, né, a essas mudanças, como já citou alguns colegas vereadores. Muitas mudanças que ali estão apontadas para serem feitas até são inconstitucionais. E eu acho que a nossa posição, devemos ter grande responsabilidade. E o município deverá, creio que a administração deverá priorizar a educação, que a educação é onde deve ser investido maiores recursos, né, na educação. Então, portanto, Lavras, eu acho que deve ser, a administração deve priorizar a educação e dar como exemplo, como foi seguido pelo governo anterior, de ter acatado, né, a implantação do magistério estadual e ter pago. Então, eu acho que é um direito adquirido, terá que ser mantido, e mais essas reformulações que estão propondo, eu acho que não serão bem-vindas. Então, a comissão tem certeza que terá responsabilidade em seu posicionamento. Hoje está aqui, esse momento é importante para nós discutirmos, e até como citou o presidente aqui da Comissão de Educação, queremos ouvir os professores, o que eles vão nos colocar, o que é bom ou não para ele, mas visto que já dá para se notar que não, essas mudanças ninguém quer, né? Ampliar tempo para aposentadoria e mais outras mudanças, tenho certeza que não serão bem-vindas. E eu quero dizer que, com certeza, não vai ser aprovada essas mudanças, porque grande parte dos vereadores dessa casa, talvez uma totalização, não será favorável perante as mudanças que querem fazer. Então era isso, senhor presidente, lhe faço a palavra. Presidente, me permita só mais uma parte. Pois não, vereador. Então, eu esqueci de dizer que nessa próxima comissão vai fazer parte a professora Doris, a professora Luciana, a professora Maria Alice, mais uma ou duas pessoas do Conselho de Educação e todas as diretoras, que aí as diretoras vão levar as outras professoras o que a gente está discutindo aqui. Então, na próxima convocação agora já sai, então, para essas pessoas. Seria isso, presidente. Gostaria de agradecer também os nossos colaboradores, Paulo Sérgio e o Fernando, que estão gentilmente nos assessorando hoje aqui, e agradecer também a presença da ex-secretária de Educação, professora Maria Alice. Então, agora passa a palavra o vereador Eduardo Luongo, que
que é vogal da Comissão de Educação. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite a todos os professores. Ouvindo já a fala dos colegas, pouco me resta a dizer para vocês. Eu, na posição de legislador e olhando esse projeto, conversando com um número de professores, a gente, né, consegue perceber a satisfação, né, de vocês com essas mudanças. É indiscutível esses direitos adquiridos poderiam ser dados outras, nem gratificações, mas outros reconhecimentos a vocês. Hoje, se nós não vivesse, infelizmente, nessa crise brasileira aí de roubo, de corrupção, poderia ser muito melhor, eu acho, para todas as classes, professores, outra parte do funcionalismo que às vezes se diz injustiçada até com esse piso que é de direito recebido por vocês. Quero dizer que hoje a gente veio aqui para ouvi-los, né, e confirmar esse posicionamento que vai vir de vocês. Eu acho que tem que ser aberto o diálogo mesmo. Infelizmente é assim, vem o projeto, se aprova ou se rejeita, né, mas a gente tem prazo para a gente conversar e chegar a um denominador comum que, pelo que a gente pode observar aqui no convívio da casa, é a ampla maioria ou não a total maioria, se não os colegas são favoráveis à classe. Eu automaticamente seria, né, sou pouco ou quase total a minha existência e a minha criação partiu de uma mãe que é professora, né, que está presente aqui, professora Ruth. Então, como filho, como um legislador responsável que procuro ser, pretendemos ir junto com vocês nessa caminhada aí, nessa luta pelos direitos de vocês. Obrigado, presidente. Antes de passar a palavra ao vereador Guto, eu queria só salientar aqui que nesta casa aqui já teve vários pedidos de aumento no vale para todos os funcionários. A gente está sempre tentando estudar um meio dos demais funcionários também terem um aumento. A gente acha que o funcionário público hoje está ganhando pouco mesmo, e só que a gente sabe que não é querendo achar que o professor está ganhando muito que a gente vai poder dar o aumento aos funcionários. Mas a gente acha e vamos achar um jeito de procurar também ajudar os demais funcionários da prefeitura, porque a gente sabe que o funcionário bem pago, ele trabalha cada vez melhor, né? Permite mais uma parte? Pois não, vereador Eduardo. Eu entendo que o uso responsável dessa máquina pública hoje, que é a prefeitura, ela é suficientemente possível, capaz de gerar o recurso necessário para suprir essa demanda de pagamento, principalmente do funcionalismo. Acho que é merecedor, acho que tem que ser melhor reconhecido, melhor convivência, melhor liderança parte do executivo para com o funcionalismo. Com certeza ia gerar um melhor andamento total e, consequentemente, mais recursos para o município. Então, passo a palavra ao colega ali, vereador Guto. Boa noite, presidente, meus colegas, os professores e professoras. Eu não faço parte de nenhuma comissão aqui, mas vim reforçar aqui com meus colegas e quero dizer que eu aprendi uma coisa: eu não fico em cima do muro, ou eu sou a favor ou eu sou contra. E eu vim reforçar aos meus colegas de partido, vereador Preto, vereador Caju e os outros demais colegas, mas principalmente meus colegas, quero dizer para vocês que a minha posição é favorável a vocês e a gente está aqui para ajudar a ouvir vocês. Muito obrigado. Então, agradeço a manifestação de todos os colegas. Então, a partir de agora, eu queria deixar a palavra à disposição dos professores, não sei se os diretores querem se manifestar primeiro, e deixar também à disposição cada um dos vereadores que faz parte da comissão, se tiver alguma palavra, algum questionamento a algum vereador que pode ser feito. Professora Márcia, por gentileza. Tem 5 minutos, professora. Boa noite.
Eu peço licença para falar sentada, até porque eu sou um pouco envergonhada e eu escrevi alguma coisa até para não me perder. Eu quero agradecer a todos os vereadores essa oportunidade que nos foi dada. Eu acho muito importante que alguém pare para nos escutar. Porque, assim, nós, professores, além de todas as nossas dificuldades diárias, tem uma pressão, como é que eu vou dizer, uma fofoquinha que corre, que é nós que estamos quebrando a prefeitura. E isso é falado por quem vai lá nas obras e fala, porque eu tenho marido lá, e muitas de nós temos marido lá, e esse discurso é passado lá para eles, que nós estamos quebrando a prefeitura. Isso vai massacrando. Isso aí, falado uma vez, falado 2 vezes, falado 1000 vezes pela rua, isso aí vai massacrando a nossa cabeça. Mas, assim, eu queria dizer que, nesses meus 23 anos de magistério, a nossa classe sempre colaborou. Colaborou ganhando por décadas um básico bem defasado. Colaborou nunca desatendendo seus alunos. E, no primeiro mês dessa gestão, nós já fomos chamados aqui para colaborar. E colaboramos. E entendemos e aceitamos de desvincular o nosso básico do federal, porque estávamos ganhando um pouquinho acima. Então, entendemos que, para colaborar com a nova administração, poderíamos ceder esse ponto. Cedemos. Tudo bem. Aí, segue a novela sempre os professores. Outra classe que colaborou foram as diretoras. Elas trabalharam 9 meses sem receber FG. Agora que elas estão ganhando, querem deixar a FG delas lá embaixo. Eu já fui vice-diretora, né? Quem é vice-diretora, diretora, está, não é. Mas eu acho que, quando está, merece receber. E esse plano tem 3 versões. A que está em vigor, a que foi feita pela comissão de professores. Essa comissão surgiu lá daquela palestra com o pessoal da DPM. Aí teve uma comissão, fizeram um plano bom para nós. E o que fizeram com esse plano? Engavetaram e fizeram outro lá na prefeitura e surgiu aqui, para nossa surpresa. Eu não concordo com vários pontos já citados, mas, assim, um que me atinge muito, a questão dos atestados, prejudicar. Eu sou uma boa professora, eu me considero uma boa professora, mas eu tenho uma filha com uma doença incurável e não tem médico para ela em Lavras. E aí, eu preciso de atestado. E como que eu vou fazer? Muito obrigada. Agradecemos a manifestação da professora Márcia. Eu também concordo plenamente com a questão do atestado, mas se nós parar um pouquinho e pensar, o vereador Caju, sentado ali, naquela mesa, disse que o funcionário público seria prejudicado e foi vaiado aqui dentro dessa casa. O vereador Caju foi vaiado dentro dessa casa quando se referiu que o funcionário público seria prejudicado. E hoje está aí a resposta. A gente está sendo... Eu também estou com problema de coluna, com 2 hérnias de disco, não estou tirando o atestado, porque vai ser cortado o meu vale, é uma coisa que eu preciso. Então, o meu nome, permita uma parte... Pois não. Professora Márcia, eu também sofri muito no primeiro momento, porque muitas pessoas viraram a cara para mim, porque achando que eu estava contra o governo, e eu não estava contra o governo, eu sempre fui a favor aos funcionários, e sempre fiz um estudo e provava, até os meus colegas aqui, que o atestado ia prejudicar os funcionários. E hoje eu posso dizer que muito mais de 50 funcionários já me procuraram para dizer que eu estava com razão naquele dia e que teria que ter me apoiado. E não fui apoiado. E hoje, tá aí, se encontra um é esses motivos, né? Mas tem N motivos, só pelo atestado. Um dos motivos do atestado. Seria isso, presidente. A professora... Marta. Tá. Dando sequência na Márcia, as professoras lá da Maria Joaquina, a gente deu uma estudada no plano só para avaliar mais ou menos o que teria que haver mudanças se houvessem mudanças nesse plano. A primeira coisa seria manter a legislação e fazer cumprir o nosso aumento anual do salário. Independente de a gente ter aceitado aquela vez que baixasse para ajudar, o que a gente viu que não ajudou em nada,
Porque não foi só os professores dando parte do seu salário que modificou. Muitas coisas estão sendo assim, ó, pessoas vão entrando, o índice vai aumentando e a culpa é dos professores. Né? Vão para a rádio, aonde tiver que abrirem a boca, dizem, a folha está estourada porque tem o plano de carreira, tem os professores e aquela coisa toda e já nos colocam na linha. A segunda coisa, nós vamos sair com perdas no coeficiente por porcentagem, como eles colocaram. Sendo porcentagem, a troca de nível do 2 para o consecutivo, a diferença é muito pouco. Não podemos ter um índice monetário como referência no plano de carreira. Eles colocam o valor de 900 e poucos reais e aquilo ali vai ficar valendo. Quer dizer, se subir o salário federal dos professores, o nosso não vai poder subir, porque está no plano de carreira. Tá? Também, no enquadramento novo que eles fizeram, a maioria dos professores vão ter perdas. Professores que estariam agora quase prontos para ir para a classe F e professores que teriam direito de já ir para a F vão voltar para a classe D. Me permita uma parte, professora? Na realidade, então quero dizer que essa reunião hoje que já é vitoriosa, porque todos os professores têm praticamente a maioria já dos votos aqui hoje. Então, o plano não vai ser mexido. Nós podemos mexer para melhor. Sim. Só que já no primeiro momento ali, onde fala de repente voltar o reajuste como era antigamente, foi uma lei, foi aprovado aquele dia e nós não podemos, a Câmara de Vereador, onerar o município. Então, para vir essa lei, só que parta do Executivo. Que não vai acontecer. A Câmara de Vereador não pode partir. Tá. Não, mas isso aqui a gente foi colocando as coisas que a gente achou errada no plano. Tem também a função dos 20%, né, da alfabetização, e eu me enquadro como professora de pré-escola. Eu só gostaria de dizer que esses 20% oneram mais ou menos 200 e poucos reais no nosso salário, dependendo do professor. Só que tem professor que não vai para a sala de aula fazer o que a gente faz. Tem funcionário que não vai para a sala de aula fazer o que a gente faz. Né? Eu estudei, fiz pedagogia, pós-graduação em educação infantil, estou fazendo uma pós-educação em educação especial e vou para a sala de aula para cuidar dos meus alunos. Se preciso dar banho, eu dou banho, porque a criança se sujou, aconteceu alguma coisa. E esses 20% fazem diferença no meu salário, no meu e de qualquer outro professor que atue com eles. Porque um professor que alfabetiza, ele não sai da sala de aula, bota o livro dentro de uma gaveta e passa o dia em casa. Ele vai saber, porque o Joãozinho tem uma dificuldade de aprendizado, o que ele vai ter que estudar para melhorar para aquele aluno, e isso ninguém vê. Professor não trabalha só 20 horas. Professor trabalha 60 horas, porque ele chega em casa, atende a família e vai pensar no aluno dele que está com dificuldade. Outra coisa que tem no plano, que eu achei muito errado, é assim, ó, são somente 4 níveis. O professor pós-graduado com mestrado e doutorado estão todos no mesmo nível, no nível 4. Só que nós temos uma colega aqui que fez mestrado por conta própria, tirou dinheiro do bolso, muitas vezes não tinha dinheiro para comprar uma roupinha nova, porque estava pagando mestrado. Agora, tem 1 ano e pouco que está lutando para ter o certificado dela registrado na universidade aqui do Rio Grande do Sul, e ela estudou para isso. Por que ela não pode ter diferenciado do meu o valor do salário dela? Ela fez por conta, ninguém obrigou. Eu acho que tem que constar mestrado e doutorado, porque uma vez me disseram assim, ó, qual é o professor de Lavras que vai ter interesse de fazer um mestrado? Eu tenho, mas eu não tenho condições financeiras. Doutorado, eu também queria ser chamada de doutora em educação. Tenho pretensão de fazer isso, mas para isso eu preciso ganhar melhor. Para poder ir para Pelotas, fazer um curso, passar finais de semana longe da minha família. E isso tem que ter no meu plano de carreira. A minha qualificação tem que ser valorizada. Tá? Outra coisa também, o parágrafo único que fala sobre os professores da classe de educação especial. No nosso município tem as salas de AEE, eu sou professora de AEE. E no plano fala, não especifica
a titulação do professor. E precisa ter essa titulação no novo plano. Ele precisa constar de um psicopedagogo ou um especialista em educação especial ou educação inclusiva. Não é qualquer professor que tem que ir para lá. O artigo 26. Tá? Não é qualquer professor que pode colocar lá. O professor tem que saber o que está fazendo com um aluno. E ele estuda muito para saber o que tem um aluno com dificuldade. E só para constar, no nosso município, há muitas crianças necessitando de atendimento de educação especial, porque assim, ó, estão esperando crianças na fila e não tem lugar na sala, porque não tem professores para cumprir todos os horários necessários. Bom, obrigada. Mais algum professor queira se manifestar? Professora Helenara? Boa noite. Eu peço desculpa pela minha voz, porque realmente estou gripada. Complementando o que a professora Marta falou, um doutor, um mestre, não pode ganhar o mesmo patamar de um professor. Isso aí já está no Plano Nacional de Educação, consta no Plano Estadual de Educação e deverá constar no Plano Municipal de Educação. Então, um mestre não vai ganhar igual um doutor, nem um pós-graduado, nem um graduado. Não pode ocorrer isso aí. Dentre tantas outras lacunas, nós observamos muitas coisas desfavoráveis. Bom, em primeiro lugar, que se cumpra realmente a lei do piso e o período reservado ao planejamento, que é a hora-atividade. As classes, ao todo, aumenta 5, ou seja, ao término de 25 anos. Eu estou com 32 anos de serviço, estou louca para sair, para dar lugar para outros, que estão melhor preparados e bem descansados. Por que não também a gente não unificar, como diz o decreto estadual 51.766, que todos os professores, é um decreto novo, que todos os professores têm a mesma função do magistério. Todas são professores. Não interessa em que lugar ele está, se ele está dando sala de aula, se ele está como apoio, se ele está como supervisor, como diretor. Então, que dê uma olhadinha nesse decreto, que a administração me disse que a lei federal é só para Brasília e a lei estadual é só para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, diga-se de passagem. Foi o que me responderam quando eu mostrei o decreto novo que saiu, que é a unificação do conceito da função do magistério. Poderia ser colocado no nosso plano também, para que os professores não fiquem 35 anos ou mais, no meu caso 32, louca para se aposentar e dar lugar para outros mais bem preparados que estão esperando aí com mais gás. Outra coisa, a FG do diretor, que baixou muito. O vencimento básico, gente, do professor licenciado e daquele em extinção, tem alguma diferença bem grande, me desculpem. Né? Os atestados e as licenças, quer dizer que a gente não vai poder mais adoecer? Alguns anos atrás, eu fiz uma cirurgia e precisei de 90 dias. Então, quer dizer que naquele tempo, se fosse hoje, futuramente, a minha vida funcional para. Né? Então, está havendo nesse plano aí que foi feito, não sei por quem, gostaria de saber, foi feito assim, há muita perda e não pode, eu acredito, não sou advogado, mas eu acredito que não poderá haver perdas. Eu acho que é inconstitucional, né? Os níveis, tá, os atestados, a FG de diretor, o vencimento básico do professor graduado e outro não. O FG da supervisora, né, que não poderia ficar igual ao do diretor. Está o dobro o FG do supervisor, nada contra as supervisoras, elas trabalham tanto quanto um diretor. Não é porque eu sou professora que eu vou achar que só eu tenho direito porque eu estou me saindo. Não, eu acho assim, que o professor, todo ele em sala de aula ou fora dele, ou fora da sala de aula, todos os professores têm o seu valor.
E, principalmente, o período reservado do planejamento, né, dentro da carga horária, que nenhuma de nós tem. Nem a área, nem o currículo. Muito pelo contrário, o currículo, eu estou agora lá numa escola de educação infantil, o currículo não tem nada, não tem nem recreio. Então, assim, ó, tem muitas lacunas. As que eu pude observar e que nós, colegas, conversamos, é isso aqui. Eu não quero me alongar muito, quero passar a palavra para mais alguém. Muito obrigada. E cuidando, assim, ó, que no plano agora municipal de educação, a gente tem que prever muitas coisas. Então, o nosso plano tem que ser adequado também. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se o professor Lenar ou... Esse projeto de lei aqui, o 010/2015, teve algum professor que participou da elaboração dele? Esse último? Esse que veio, esse 10? Não, eu não sou sabedora. Vocês não foram nem... Não, ninguém. Caiu de paraquedas no nosso colo. Desculpa, que haveria mudança no plano, mas que antes do plano chegar à Câmara de Vereadores, esse plano passaria pelas escolas para que os professores fizessem uma avaliação e depois, conforme as nossas modificações, ele iria para a Câmara de Vereadores. Foi dito lá na escola Dr. Bucão. Dr. Bucão. Me lembro. Então, eu gostaria de passar a palavra a mais algum professor que quiser se manifestar. Professora? Professora boa noite Doris. a todos. Eu queria só, vereador, saber qual a opinião da assessoria jurídica da Câmara a respeito deste projeto de lei. Ele não foi, ele ainda... O vereador Luciano pode ter a bondade. Eu gostaria imensamente de discutir com a assessora jurídica, até porque foi ela também a responsável pela elaboração do nosso plano. Eu com certeza eu coloco com certeza pelo modo que o vereador Eduardo Rodrigues, presidente dessa casa, vem conduzindo essa casa, com certeza a assessora jurídica dessa casa está à disposição dos professores. Qualquer dia que tiver que fazer um contato, ela está à disposição. Me permitam uma parte? Pois é que, como assessora jurídica, ela já é funcionária dessa casa, ela vai fazer parte das nossas reuniões já, direto já. Então, não citei o nome dela porque ela é funcionária da casa, então, mas ela vai fazer parte já da próxima. E até porque o projeto encontra dentro da Comissão de Constituição e Justiça ainda. Me permite, vereador? Pois não? Hoje eu tive uma conversa pela manhã com a assessora jurídica e achei interessante que ela estivesse presente na reunião, né, para algum esclarecimento, né, jurídico. Aí ela disse que não poderia, até gostaria de se fazer presente, porque ela estaria numa audiência no final das 4 horas em Bagé. Foi um dos motivos. Eu também acharia importante a presença para esclarecimento, algumas coisas que a gente desconhece, e ela tem um conhecimento sobre questões jurídicas. Mas com certeza, obrigado, professora Doris, com certeza a assessora jurídica dessa casa está à disposição dos professores para fazer um contato com ela. A professora quer se manifestar? Não, eu queria colocar sobre as FG ali das direção da escola. A FG tem muita discrepância, porque até mesmo por exemplo, seria assim a diretora da escola infantil, ali do centro, não comportaria 300 alunos, né? Comportaria quantos mais ou menos? 130 no máximo. Então, eu acho assim uma discrepância, porque ela não vai poder ganhar um AFG maior, ela vai ficar na AFG menor. A diretora de creche também. Como é que a diretora de creche vai ter um número de alunos de mais de 150 alunos? Não tem condições. A senhora me permite? Sim. Eu acho que isso aí está tendo um pensamento já no futuro, na nova creche, deve ser. Não, mas a nova creche seria... também não 60 comportaria alunos? isso aí, né? Pois é, então.
E a discrepância muito grande também, na minha opinião, é o salário da diretora e o da supervisora, que aqui em Lavras, nas escolas que eu já tenho atuado, a direção e a supervisora, o trabalho é conjunto. Então, uma responde pela outra, a gente dá as mãos e trabalha juntos. Não tem por que ser um salário de tanta diferença um do outro. E outra coisa que eu queria colocar também é sobre a educação especial. A educação especial ali não foi contemplada. Ela ficou muito em dúvida, porque até mesmo ela não contempla o cargo de educador especial, que atualmente, em todas as escolas do Estado, estão requisitando educador especial. E nós estão tirando. Então, nós temos inúmeras crianças com dificuldade de aprendizagem. E cada caso é um caso, e nós vamos recorrer a quem? Temos as professoras que trabalham nas salas do AEE, mas não são educadoras especiais com faculdade. Outra coisa também que tiraram, não sei por que razão, o cargo de orientador educacional. Educador educacional é um cargo importante numa escola. A professora Fátima é o cargo-chefe lá da escola Dr. Bulcão. Qual é a profissão dela? Orientadora educacional. Tiraram. Então, que qualidade de educação nós vamos ter se, em vez de acrescentar, estão tirando? Quanto à remuneração, não vou colocar porque já foram colocados. Esses aí são os pontos que eu estou reivindicando, que eu achei que tem muita coisa que ficou com muita dúvida. Professora, só para colaborar aqui, ó, o parágrafo único do artigo 46 está escrito assim, ó: para a realização de um atendimento especializado aos educandos portadores de necessidades educacionais especiais, os professores deverão possuir a especialização adequada, sendo que, para o atendimento em classes ou turmas regulares, é necessária apenas a respectiva capacitação na forma definida pela legislação vigente. Mas nós não temos o cargo de educador especial. Exatamente. E não especifica muito qual é a formação. Aqui não consta o cargo. Eu acho que eles fizeram constar o parágrafo, talvez se referindo a esse termo, mas não especificam. Pois é, que fica meio... Fica dúbio. Isto. Obrigada. A professora Marta. Gente, só para constar assim, ó. No município, nós tínhamos uma educadora especial, que era a Maria Esther, e ela vivia no limbo, sem ser funcionária da prefeitura e nem funcionária da educação. Há uns 2 anos atrás, criaram o quadro de educador especial, mas aonde ele foi parar a gente não sabe. A Esther se licenciou do município, ela saiu do município, se admitiu, ficamos sem orientadora, sem uma pessoa que nos desse uma orientação sobre a educação especial. Tanto é que aqui a Giovana, eu, a Nara e a Cleuzinha atuamos nas escolas do município. Nós temos boa vontade, disposição, tentamos estudar, mas assim, ó, a gente se reúne, tenta entre nós conversarmos para tentar ajudar os nossos alunos, mas a gente precisava mesmo de uma orientação. Só uma coisa que ficou sobre a mudança de níveis, nós olhando aqui, fazendo as contas, o professor que entrou no município agora nesse último concurso, tá? Ele teria que ficar, pelo atual plano de carreira, 3 anos na classe A para mudar para a classe B. Tá? Com a mudança do plano, esse professor vai ficar mais 1 ano para mudar para a classe B. Neste 1 ano, o quanto ele vai perder no salário dele? Tá? Outra coisa, a lei maior, que é a LDB, que fala sobre o tempo de carreira de um professor, que é de 25 anos, porque sabe que é desgastante, que o professor, como diz Helenara, está no final de carreira, já está cansado. Agora, vocês analisam uma situação do professor ter que fazer o seguinte: 4 anos para mudar de A para B, 5 anos de B para C, 6 anos de C para D, né? 7 anos, e assim vai indo consequentemente.
Sim, tá. Mas, para isso, o professor precisa ter curso de qualificação para mudar de classe e mais uma avaliação que nós não sabemos nem quem é que vai fazer essa avaliação do nosso trabalho. Professora, só que, só um pouquinho, só para completar, para não perder o raciocínio. Um professor, no final de carreira, como a Helenara mesmo já classificou, para mudar da classe E para a classe F, precisa ter 160 horas de curso. Se o município não fornece em 8 anos, diga-se de passagem, né, gurias? Mas se o município não fornece, pelo menos a cada ano, um certificado de 40 horas, esse professor vai ter que correr atrás, ele vai ter que tirar do bolso dele. Final de carreira, o professor já não aguenta mais fazer curso, gente. Por mais boa vontade que ele tenha, por mais que ele queira aprender para ajudar o aluno dele, são 160 horas de curso. Vocês não sabem o que é acordar às 6 horas da manhã e dormir às 2 horas e levantar com pique para estudar. E eu tenho 17 anos de serviço. Eu tenho pique para isso agora. Eu não sei se no final da minha carreira eu vou aguentar olhar para o computador e ver um professor falando, para eu ter o meu certificado. Então, por que não haver uma mudança, já que vocês querem, já colocando, ficando de exemplo, o contrário, o professor entrou, corre atrás de curso, começou a carreira correndo atrás de curso, no final da carreira, vão dar um descanso para esse professor, vão então fazer ao contrário, 40 horas, 160 horas para começar. Sim. Fizeram de novo. Me dá aqui, ó, dá microfone. Desculpa. Não, a professora já respondeu a minha pergunta, só que eu queria saber se os cursos eram pagos pela prefeitura, são pagos pela prefeitura. É assim, ó, a cada ano letivo, início de ano letivo, eles fazem uma palestra e depois a gente tem alguns cursos, algumas horas, formações, tá? Que dão um certificado no final do ano. Não. Não. Então, assim, ó. Por gentileza, professora Doris, microfone. A SMEC proporciona, ou deverá proporcionar, 30 horas curso ao mês. O que eles fizeram foi, ao ano, o que eles fizeram foi simplesmente matemático. 7 anos, 30 horas ano, dá bem mais do que 160 horas. Só isso. Eles só contaram 30 horas ano, só isso. Esse não chega a ser um problema. Acho que esse plano está absurdo, todo, do começo ao fim. Acho que assim é uma desvalorização, uma desmoralização para quem trabalha. Acho tudo, desde o difícil acesso do Ibaré, pelo amor de Deus, quem tem difícil acesso é a escola do Ibaré, não é a Tita, a Beth ou a Camila que vai daqui, é a escola do Ibaré que tem difícil acesso. Não é delas o difícil acesso. Então, sorte delas que moram do lado, azar de quem mora aqui. Quem não quiser morar aqui, que vai morar lá. Paciência, é isso aí. E se for levar o caso pessoal, bom, aí vai ter que ser feito um plano para cada um. Esse plano é tão absurdo que hoje eu estou no nível 4, na classe E. E se ele for implantado, eu vou passar para o nível 13 e para a classe C. Quer dizer, não vai nem diminuir o meu salário. E agora eu faço uma pergunta, professora. Será que a senhora vai estar estimulada a trabalhar? Olha, é um deboche. Para mim, isto é um deboche. Eu não me animo a discutir os itens todos que eu anotei rapidamente hoje de manhã, porque ele é, assim, ridículo. E quando a professora Marta se referiu ao ficar na frente do computador, isso aí eu sei bem o que é. Na época do... Eu sei bem que eu tenho... Não, eu tenho... A Rejane passou muitos meses na frente do computador fazendo curso também. Quando da reunião com a doutora Patrícia lá no auditório... Amanda? A doutora Amanda. Eu fui bem criticada porque eu abri a boca e disse os absurdos. O plano que foi apresentado para nós lá não é o mesmo que está aqui, que veio para cá. Lá eles criaram até
um cargo de coordenador pedagógico, que agora eles tiraram um pouco, mas deixaram um pouco também, eles não sabem bem se eles tiram ou se eles põem, também foi trocado. Eles enfiaram os pés pelas mãos de uma maneira tal e não foram capazes de pedir uma ajuda para uma pessoa, qualquer um. Pelo amor de Deus, em 200 tem que ter alguém capaz de sentar e discutir, ser racional. Eu já não falo por mim. Foi a vida inteira você trabalhou e nunca se ganhou hora extra, a mulher disse lá, com Tem todas direito. as letras. Eu me lembro dela falando. Porque isso aqui é uma coisa vergonhosa. Eu teria vergonha de mandar projeto para a Câmara. Eu teria vergonha. Professora Ruth, por gentileza. Obrigada. Então, com a palavra, a professora Ruth, então. E isso que foi dito por uma pessoa da comissão que elaborou esse projeto, que não iria prejudicar nenhum professor, nenhuma professora, que não tinha nada assim, que o plano ele estava pronto e que ele foi só pincelado e trocado algumas coisas. Só. Mas não foi bem isso que a gente viu lá, né? Mais algum professor que A última pergunta, por favor, que está gritando aqui. Eu só gostaria de saber uma coisa. Tem professoras que deveriam ter passado para a última classe. Quando é que a gente vai passar? Quando a gente morrer? Eu sou uma. Eu estou saindo, eu gostaria de ir para F, porque nessa lei vigente já era para a gente ter passado. Com licença, a Helena... Professora Ruth. 32 anos, eu e a Vera 33, 34, e até hoje já deveríamos ter trocado a classe da E para F e nada. Então, a gente, assim, ó, a gente vai se prejudicar. Eu já estou velhinha, né? Eu já posso... O meu prazo de validade já está vencendo. Então, a gente precisa, porque professor tem prazo de validade. É a professora Ruth, a professora Helenara. A professora Vera Conte, a professora Rosângela. A Mara Parodes. É Mara Parodes, não? Isso. É Mara Parodes. E os anuênios também, que não estão no nosso plano. Quer dizer que a gente perdeu 30 e poucos anuênios? Não tem. Tiraram os anuênios. São 5 professores, então? Professora Ruth, Helenara, Vera Conte, Rosângela, Mara Parodes. Ana Luísa. Qual professor? Ana Luísa. Mais algum professor? Por gentileza, mais algum professor queira se manifestar? Vereador Preto, a palavra, então, só um momentinho. Eu só quero pedir licença a vocês na minha hora da minha entrega. Como comissão, eu tenho certeza que os colegas aqui conduzirão bem juntamente com vocês. Reafirmo minhas palavras. Quero pedir licença. Lhe agradeço. Agradeço o vereador Eduardo Longo. Nosso muito obrigado pela presença, pela participação. Passamos a palavra à professora Vera Conte. O que aconteceu comigo, brigando pela classe F, não teve jeito. O que eu fiz? Me aposentei, vai fazer 1 ano e mais, entrei na justiça. Estou na justiça brigando pela classe. Professora Vera, a senhora me permite? Uma coisa também que agora a senhora falou em entrar na justiça, teve gente de dentro da Secretaria de Educação que falou para os professores de Ibaré que eles entravam na justiça e ganhavam difícil acesso. Então, para que mexer? Se vão entrar e vão ganhar. Com certeza. Tem um item que fala ali, ó, que vão retirar e não vai diminuir o salário. Então, financeiramente, não vão perder mudar nada. Elas vão perder, mas vão ficar recebendo isso aí. Pode não aumentar,
mas vão ficar anos e anos pagando isso aí. Quer dizer, eu sou contra tirar, mas quer dizer que tirar ou não tirar não vai adiantar nada para eles. Mas e se tirarem alguma coisa e não vão perder, então tem alguém mágico lá dentro? Sim. Por gentileza, a professora Doris. Ô, Só que está sendo gravado Márcia, aqui. assim, ó. O problema, o golpe, para mim isso é golpe. É baixar bem o salário e pagar complementação salarial, onde desaparecem as nossas vantagens e as aposentadorias vão para o saco. Vamos voltar à época de ganhar meio salário mínimo, mais ou menos. Vereador Luciano Machado. Vereador Luciano Machado. Professora Doris, isso que a senhora falou está no parágrafo único do artigo 42, que diz o seguinte, ó: se em razão dos termos da presente lei ocorrer efetivamente a redução do quantum remuneratório, será assegurado ao servidor o pagamento de uma parcela complementar que será atualizada pela revisão geral anual. Então, só que, senhor presidente, o que mais me chamou a atenção é o seguinte, ó, é que essa complementação... Com a palavra, então, vereador Luciano. Essa complementação que vem pela revisão geral anual, se nós for tratar de revisão geral anual, é 3, 4%, eu não sei o que eles querem dizer aqui. O que a gente precisa ter em mente, que foi uma das coisas que me chamou a atenção, é que com o passar dos anos, vai acontecer o que aconteceu com o funcionalismo da público em geral da prefeitura, que estão recebendo essa complementação e o básico cada vez reduzindo mais e o salário mínimo cada vez aumentando mais. E as vantagens vão ficar como se estivesse embutido no básico. Foi o que eu entendi. Eu acho que é. Professora Marta? Só completando o que o Luciano estava falando, a mesma coisa, estava numa parte do texto falando da complementação de 20% que os professores têm. É colocado assim, ó: não vai haver grande diferença retirando essa complementação, porque vários professores já incorporaram essa complementação. Diga-se de passagem, essa complementação é incorporada parcialmente, não total. Tá? E assim, ó, é proporcional, só que eu mesmo, na educação infantil, trabalho há 17 anos. Eu não incorporei ela como teria que ser, no caso. Tem gente que trabalha há 10 anos e incorpora. Né? Eu é um parcial. Eu tenho de 200 e poucos reais, 50 e poucos reais incorporado, quer dizer, os outros 150 eu vou perder. Eu e a maioria das colegas do trabalho. Né? E assim, ó, é uma desvalorização do nosso trabalho total. Senhor presidente, eu quero aproveitar aqui... Vereador Luciano. Eu achei interessante uma questão aqui no plano. Muita coisa já foi dita. Eu acho que esse plano de carreira tinha que ser discutido com os professores, sinceramente. Ele está aqui na Câmara. Era promessa. Porque nós recebemos, digamos, essa batata quente na mão aqui, que nós vamos descascar ela, mas assim, ó, eu acho que deveria ter sido discutido com toda a classe do magistério, porque, sinceramente, acho que o magistério sabe o que está dizendo. Pelo que eu vi aqui, ó, só o que me chamou mais atenção, essa questão do auxílio-doença, que eu considero também muito triste. Outra questão das diretoras da escola, eu acho que também a questão da supervisora é uma coisa que ficou latente no plano de carreira, eu não entendo o porquê. Sim, me desculpem, talvez vocês saibam, eu não entendo o porquê. Eu acho que outra coisa que me chamou a atenção aqui também, a questão aqui, ó, que fala sobre esse quantum de remuneração aqui, e assim, ó, a questão das classes, esse período de até 8 anos, e isso para mim, assim, ó, ficou assim, me parece hoje, pareceu um castigo. Tu chegar àquela classe vai ser um castigo, vai ser um sofrimento, vai ser um castigo, né? E outra coisa, a dúvida que eu fiquei com uma dúvida, eu acho que pelo plano que existe, não tenho certeza, mas o vereador pode me ajudar, principalmente o vereador Caju, que já trabalhou nesse plano, que conhece, as professoras, elas vêm somando esse período de cursos, né? E pelo que eu entendi aqui nesse plano, porque não ficou subentendido, mas pelo que eu pude ver, para que haja essa mudança de classe, você fez aquele número de cursos, né? Aquilo não conta mais, pum.
Já não, aquilo ali está extinto. Aí tu precisa completar novamente mais uma contagem de... Professora Maria Alice. Bom, eu não queria falar, na verdade não queria nem vir aqui, mas não adianta, porque eu acho que a gente tem que se unir. Isso eu sempre disse, e sempre disse que professora é a classe mais desunida que tem. Estou bem faceira, que eu acho que tem um grande avanço, que estão se unindo mais. Mas eu acredito, lá em 2006, nem me lembro, 2000 e quanto, que a gente começou a elaborar o plano de carreira, que tinha uma comissão. A gente tinha muitas limitações, porque a gente não tinha como aumentar o básico, e foi difícil. A gente fez o que podia, tem muita gente aqui que fez parte da comissão, e mesmo assim veio para a Câmara e ainda tinha muita coisa para se ajeitar. Não ficou exatamente como a gente imaginava, mas foi feito. E quando aconteceu agora dessa reunião lá no Vulcão, que veio a doutora Amanda e tudo, eu sugeri para o secretário, olha, encurta, a gente não quer te prejudicar, a gente não está aqui para ser contra ninguém, a gente está remando para o mesmo lado. Manda para as escolas, a gente dá sugestões e tu vai encurtar caminhos. Porque agora o que vai acontecer? Imagino que cada escola tenha feito as suas sugestões. É claro que eu não tinha lido esse último, agora que eu estou tendo contato. Então, mas o que acontece? Todo mundo vai ler, todo mundo vai ter as suas sugestões, vamos voltar a nos reunir, todo mundo, todas nós. Acho que todo mundo tem que participar e não olhar para o seu próprio umbigo. Acho que agora não é o momento de cada uma falar do seu problema, a gente tem que pensar no todo, porque nenhum plano vai contemplar a todos, não vai favorecer todo mundo, alguém vai ficar um pouco prejudicado, não é o que a gente quer, mas nem todo mundo vai ficar 100% contente, mas acho que a gente tem que olhar com muita coerência, com muita sensatez. Acho também, falei para o secretário isso numa reunião na escola, que ele foi com os professores, que eu estou achando o tipo da política que está sendo feita no nosso país, a política que eles estão fazendo a nível municipal, que é sempre colocar classes contra classes. Professores contra demais funcionários, negros contra brancos, gays contra não sei o quê. Não é isso que a gente quer. Sempre se teve uma relação boa com todo o funcionalismo das obras, motoristas, professor, e agora está havendo isso que a gente sente na rua quando sai. Isso aí não é união, e o município é bem pequenininho. Acho antiético esse tipo de atitude que está sendo feita. Então, para a gente não se estender, né, que todo mundo está cansado e deu aula toda tarde, está calor todo dia, tudo. Eu acho que é importante a gente se reunir numa outra vez com já alguns tópicos para discutir, né, porque tem muito erro mesmo, olhando por cima, muito erro mesmo. E os vereadores nos auxiliaram, a gente já viu que vocês estão do nosso lado. Acho que a gente não tem que pensar no município só nos professores, tem muita coisa errada que a gente está vendo mesmo. Não acho que porque estão gastando na saúde a gente tem que gastar na educação também. Acho que tem que fechar a torneira, porque quando eu era secretária, a coisa foi feia, o Caju está aqui, sabe, a gente tinha que economizar, a gente saía sem diária, a gente não tinha dinheiro para nada, o secretário citou que o carro da SMEC estava parado, estava, porque a prioridade era o transporte escolar, tinha que estar em segurança, a gente tinha que fazer a manutenção durante as férias, de janeiro e fevereiro, para o transporte estar em condições, e se apertava daqui, se apertava dali, fechava-se torneiras. Se eu tinha que tomar atitude antipática, tomava, fui odiada por muita gente, mas no momento que tu é administrador, tu tem que saber as decisões que tu vai tomar e pensar na administração como um todo. Então, acho que tem que parar de puxar a brasa para um lado e para o outro. E nós, enquanto professores, temos que nos unir, sim. Acho que era para vir só 5 de cada escola e a diretora, mas acredito que as que ficaram também têm que tomar consciência da coisa, dar a cara a tapa e a luta do que a gente quer, não é se omitir. Eu acho que o interesse é de todas nós. E estou à disposição, não acho que eu vá acrescentar muita coisa, porque todo mundo aqui tem conhecimento de causa, né? Mas eu acho que tudo gira em torno da união, da sensatez e da coerência. Ninguém está aqui para ser contra ninguém. A gente tem que estar aqui para fazer o que é certo. E é isso. Não sei. Obrigada. Então como já disse a professora Maria Alice, todo mundo cansado. Só um minuto, vereador. Está todo mundo cansado. Tem vereadores que irão viajar. O vereador Guto mesmo tem uma missão também bastante difícil em Porto Alegre, sobre a área da saúde, ao qual chegou uma denúncia aqui nessa casa. A gente está apurando os fatos. O vereador Guto, juntamente com outros colegas, irão se deslocar até Porto Alegre para ver o que está acontecendo. E
vocês estão todos cansados, porque os professores trabalham todo dia, então acho que a gente já deu para a gente sentir a união dos professores. Sabemos que se fosse necessário, essa casa estaria lotada, mas aqueles que não vieram foram muito bem representados por aqueles professores que vieram aqui. A gente pôde ouvir a opinião de cada um e chegou um certo ponto onde eu fiquei bastante emocionado quando vi a professora Márcia se emocionar, e eu acho que a gente tem que se unir, não podemos deixar, como disse a professora Maria Alice, não podemos deixar ficar um funcionário da prefeitura, um funcionário da Obras contra um professor, às vezes por muitas coisas malditas, como disse a professora Márcia. Eu também sinto isso, porque os meus colegas me cobram que os professores estão quebrando com a prefeitura e que eu não faço nada porque eu sou casado com professora. Não é por isso. Eu acho que o professor tem que ser valorizado, foi valorizado pelo governo anterior, e acho que tem várias formas da gente fazer com que o município ande bem e que a gente não prejudique a área da educação, os professores. Porque, como disse a professora Maria Alice, eu sinto uma união. Eu sinto uma união entre os professores hoje, e isso aí é bom. Vou então passar a palavra ao vereador Caju, logo após o vereador Luciano, e se mais algum professor quiser encerrar, fazer alguma manifestação para encerrar, a gente está à disposição. Vereador Caju. Vereador Preto, então, como depois vai ser feita uma ata dessa reunião e a gente está pegando todos os tópicos que todos os professores estão apontando, então 2 professoras das que já se manifestaram aqui, que foi a professora Doris e a Maria Alice, a minha sempre secretária, digo sempre assim, professora Maria Alice, eu quero que se manifeste também a professora Luciana. Mas eu preferia a professora Luciana até para a gente ter mais, já na próxima ter mais argumento, porque na próxima reunião nós vamos começar a trabalhar já até a próxima. Eu sei que a senhora faz parte hoje é uma diretora, mas então vamos respeitar a professora. Então, passa a palavra então ao vereador Luciano Machado, relator da Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria agradecer, senhor presidente, a presença de todos e falar o seguinte, ó. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça e depois ele vai para a Comissão de Educação, e por solicitação e também por participação da Comissão de Orçamento vai haver esse trabalho que vai ser analisado o quanto remuneratório, o quanto vai interferir, digamos assim, na vida funcional de cada professor, que o vereador Caju e a comissão vai realizar também. Então, eu queria dizer para vocês o senhor faz parte também, relator da comissão? Não, claro, estaremos juntos. Assim, ó, eu queria dizer o seguinte, ó, que quando eu imaginei que viria um plano de carreira para a Câmara de Vereadores, eu imaginei que viria o plano de carreira que nós estávamos numa reunião onde os professores participaram, lá no auditório do Instituto Dr. Bucão, aonde, pelo que se entendeu, pelo menos as condições, e atendia os requisitos da classe, atendia os requisitos das professoras, e foi detalhado passo a passo que cada uma das professores estaria dentro do plano, não perderia nada. E bem, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que eu recebi hoje é suficiente para mim encaminhar o parecer pela rejeição do projeto da parte da Comissão de Justiça. Com certeza. Agora sim. Então, muito obrigado, então, vereador. Eu já ia lhe pedir, vereador Luciano, o senhor abriu seu voto, faltou só o senhor abrir seu voto, então agora está completo. Então, só os vereadores vão concluir agora rapidinho. Eu agradeço ao vereador Luciano Machado por já ter colocado a sua posição quanto a relatora do projeto. Agradeço a presença de todos os professores que aqui se fizeram presente. Agradeço a todos os diretores da escola. Desejo que façam um bom trabalho durante esse ano 2015 e que possam alcançar os seus objetivos diante da direção de suas escolas. Então, agora, para fazer as considerações finais, passo para o vereador Milton Vieira. Bom, queremos agradecer a presença de todos os professores aqui. Então, eu, como relator da comissão, juntamente com o vereador Eduardo Longo e o presidente da comissão, vereador Ari Schmidt, já queremos aqui de antemão dizer que o nosso posicionamento vai ser contrário, vamos dar o parecer contrário, né?
como foi proposto aqui, ouvindo os professores, primeiramente seria discutido com eles, né? Mas infelizmente essa batata quente mais uma vez vem cair nas nossas mãos. Então eu já quero aqui de antemão já dizer que o nosso parecer, juntamente com os mais membros da comissão, será contrário, será pela rejeição do projeto. Vereador Ari Schmidt. Sobre vereador Preto, eu quero te cumprimentar pela condução dessa bela reunião que tivemos com 32 professores, eu contei aqui. Eu tenho 22 anos de Câmara de Vereadores, é a primeira vez que eu vejo 32 professoras aqui, 32 professoras com o mesmo objetivo, no sentido de nós não aprovarmos um projeto de lei que contraria os interesses da classe. Eu só vou ratificar o que disse o nosso relator e o que eu disse antes. Todas as manifestações das professoras serviram de subsídios para que nós confirmemos aquilo que já havíamos dito. Nós vamos apresentar o projeto de lei, aliás, o parecer, no sentido de ser rejeitado o projeto de lei. Tá? E quero, sobre professores, os professores é que não tem nenhuma profissão tão importante para todas as pessoas quanto os professores. Eu estou aqui graças aos professores. Eu me lembro quando eu estudava a 12 quilômetros de uma escola, que eu tinha que ir a pé todos os dias. Eu me lembro dos 3 professores que eu tinha na época: Vespasiano Vidal Velho, Cecília Boff e Filomena Vidal Velho, aquela filha do professor. Os demais professores eu acabei não lembrando, mas os 3 primeiros professores, até o 3º ano primário, eu me lembro permanentemente. E talvez seja a única categoria funcional que o professor, quando se desloca para a sua residência, ele tem que continuar estudando e preparar a aula do dia seguinte. Porque chegar despreparado numa aula, o professor vai fracassar. Então ele tem, o gasto do professor no preparo de uma aula é muito grande. Então eu tenho uma admiração muito grande pelos professores e sempre estaremos. Projeto que contraria os interesses dos professores, nós seremos contra. Muito obrigado. Então, antes das considerações finais do vereador Caju, eu queria dizer que vocês tomaram a atitude certa em vir a essa casa, porque aqui é a casa do povo e, como diz ali na frente, a democracia tem vez. Então a gente nada mais fez que ouvir vocês e deixar que a democracia, deixar que a voz de vocês seja a nossa voz. Então, com certeza, estamos à disposição aqui na Câmara de Vereadores, presidente da Câmara também, assessoria jurídica, para tudo que precisarem, e dizer que não estamos fazendo nada além do que nós devíamos fazer, e sim dando razão a quem tem, que hoje, para mim, no meu modo de pensar, é os professores do município. Vereador Caju. Então, presidente hoje da comissão, presidente Preto, quero também cumprimentar pelo belíssimo trabalho. Quero dizer que hoje foi a primeira vitória dos professores, até por essa casa se manifestar já antes de votar a matéria. Então já temos hoje 7 votos a favor e com certeza os outros 2 vereadores serão a favor. Então quero dizer que os professores não precisam mais se preocupar, porque o plano, ou fica o plano que está, ou vai ficar melhor. Pior não. Então essa é uma palavra, eu quero dizer que fico muito feliz em saber, porque a educação foi o carro-chefe da nossa administração. E aos meus olhos, a educação segue sendo o meu carro-chefe, e faz 2 anos que eu venho brigando dentro dessa casa, todos os vereadores aqui são testemunha, sempre quando falam no plano de carreira, no salário dos professores, eu venho defendendo sempre essa classe com unhas e dentes. Então fico muito feliz hoje em saber que realmente alguns que tinham algumas divergências contrárias, que hoje eu concordo com o meu posicionamento, que os professores têm que ser valorizados e merecem. Meu muito obrigado. Vereador Guto. Em primeiro lugar, eu já falei que meus colegas já falaram, mas eu quero retificar que a bancada do PP está à disposição para vocês ali e que o meu voto é de vocês, já falei ali. Vamos reforçar, eu acho que vocês merecem. Professor é uma classe que tem que ter paciência, né? Porque eu já fui aluno, né? Não estudei muito, mas já fui aluno. Eu acho que vocês merecem ganhar bem. É só isso, obrigado.
Então, nosso muito obrigado a todos, então, em nome da Câmara Municipal de Vereadores, agradeço a presença de todos e que tenha um bom retorno, pessoal do Ibaré, que daqui eu irei seguir outro caminho.